Um homem que atuava como Papai Noel em um shopping em Toronto, no Canadá, foi preso acusado de ser um serial killer. Bruce McArthur foi acusado de matar 8 homens entre 2010 e 2017, em um caso que revoltou e chocou a população local. Isso porque, mesmo tendo várias pistas, digamos que a polícia demorou para encontrar o culpado. Nesse episódio, então, que tá saindo bem no dia do Natal, eu vou te contar tudo sobre o caso que ficou conhecido como Papai Noel Sinistro. Que sim, pode parecer meio caricato ou que seja, mas eu te garanto que tá longe de ser um caso leve. E no final desse episódio, como sempre, eu vou te contar o que visitar em Toronto para se aprofundar no contexto histórico desse caso. E antes de pular para esse episódio, só tenho 2 coisinhas para falar. A primeira delas é que essa daqui foi uma sugestão de uma amiga minha, a Gabi Viana, que escuta aqui o podcast desde sempre e que assim que eu lancei o podcast, ela veio com essa história pra mim exatamente pra ser um especial de Natal e agora ele chegou, tá? Porque no Natal do ano passado não rolou, então esse ano ele veio. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, Gabi, espero que você goste desse episódio, espero que eu faça jus à história que você me mandou e obrigada por tantos anos de parceria, que a Gabi é minha amiga de longa data, viu? Ela apoia todos os projetos, ela foi uma das que eu falei aproximadamente 180 milhões de vezes antes de lançar esse podcast, então enfim, a Gabi tá comigo há muito tempo. E a segunda coisinha que eu queria falar, na verdade, é desejar um Feliz Natal pra vocês. Eu sei que é meio estranho falar isso antes de começar um episódio, mas eu vou falar no final também. E eu sei que é meio estranho falar isso no meio de um episódio de crime. Enfim, mas eu queria desejar um Feliz Natal pra vocês, entendeu? Porque assim, vocês são meus amorzinhos. E eu não queria deixar de desejar Feliz Natal. Por mais estranho que seja falar isso antes de começar a falar de um monte de crime. Mas enfim, Feliz Natal, gente. Espero que vocês aproveitem bastante, quem for de Natal, né? Aproveite com a família, se for com a família, aproveite do jeito que for. E é isso, eu já fiquei sem graça agora. Não esquece de apoiar o podcast se você curte podcast. E de avaliar a gente com 5 estrelinhas no Spotify. Se eu posso te pedir isso de presente de Natal. Ou eu peço pra você um apoio, o apoio seria muito bem-vindo. Ou eu peço também pra você avaliar a gente com 5 estrelinhas, que isso vai me ajudar bastante. Mas tá, chega de enrolação e vamos pra esse episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Toronto, Canadá, 2010. Nessa época, Toronto já era reconhecida como uma das capitais LGBTQIA+, do mundo ocidental, especialmente por conta do Church Wellesley Village, um bairro cheio de bares, centros comunitários, vida noturna, ativismo e uma presença bem grande dessa comunidade. Esse ambiente mais aberto atraía muitos imigrantes de países onde a homossexualidade era criminalizada ou estigmatizada pelo Estado. Para muitos, então, Toronto era um refúgio, um lugar para reconstruir a vida com dignidade. Então, pessoas do Oriente Médio, Sul da Ásia e partes da África pediam refúgio justamente alegando perseguição por orientação sexual ou identidade de gênero. Mas essa promessa de liberdade tinha alguns limites bem claros. Mesmo vivendo em uma cidade vista como inclusiva, muitos desses imigrantes enfrentavam dificuldades enormes ao chegar. Barreiras linguísticas, choque cultural, problemas de moradia, trabalho informal, isolamento e, principalmente, falta de rede de apoio. E tinha algo maior e mais silencioso acontecendo ali. A comunidade LGBT, principalmente homens imigrantes ou refugiados, era tratada com uma certa indiferença pelas autoridades locais. Não era uma hostilidade aberta, mas eu acho que era até pior, porque era uma negligência constante, institucional, quase invisível. E isso não vinha do nada. Desde os anos 70 e 80, a polícia de Toronto tinha um histórico de tensões com a comunidade LGBT. E aqui, gente, vou me referir como LGBT para facilitar, tá? Em várias ocasiões, bares desse bar que eu comentei, que eu também vou ficar chamando de Village apenas, sofreram batidas policiais com pessoas sendo fichadas, humilhadas ou tratadas como suspeitas apenas por estarem nesses espaços. Então, nos anos 2000 e 2010, a situação ela era um pouco mais civilizada, vamos dizer assim. Mas a desconfiança continuava, com as autoridades ignorando a comunidade LGBT e deixando de dar o apoio que eles precisavam. E bom, tendo todo esse contexto histórico em mente, aqui é o momento em que eu preciso te apresentar o nosso personagem principal de hoje, o Bruce McArthur. Bruce McArthur, cujo nome completo é Thomas Donald Bruce McArthur, nasceu em 8 de outubro de 1951, na cidade de Kawartha Lakes, em Ontário. Ele tinha só uma irmã de sangue, mas os seus pais, que eram religiosos devotos, acolhiam também crianças que passavam necessidade,
o que fez com que o Bruce chegasse a ter entre 6 e 10 outros irmãos, dependendo da época. E durante a sua infância, o Bruce ele teve uma relação meio complicada com o seu pai. Não se sabe ao certo o motivo, mas existem duas hipóteses. A primeira delas era por conta da religião, já que o Bruce ele seguia mais a religião da mãe, que era católica, enquanto o pai era presbiteriano. Já a segunda hipótese fala que, de repente, o pai do Bruce suspeitasse que ele era gay. Naquela época, ou seja, na infância do Bruce, ser gay era considerado anormal na zona rural de Ontário. Mas não só isso. Era crime. Durante as décadas de 1950 e 1960, ser homossexual configurava crime no Canadá, ao ponto de que funcionários públicos considerados homossexuais ou que apoiavam causas homossexuais podiam ser demitidos. E jovens sofriam perseguição, humilhação e violência. E o Bruce então precisou crescer nesse ambiente, escondendo quem ele era para evitar chamar a atenção. E nisso ele acabou se isolando cada vez mais. Ele chega então ao ensino médio sem muitos amigos, mas lá ele conhece uma menina chamada Janice Campbell. Eles começam a namorar, ainda bem jovens, se formam juntos em 1970 e o Bruce ele segue para um curso ali de negócios gerais. Depois, em 1974, quando os dois tinham lá seus 23 anos, eles decidem se casar. E nisso então o Bruce ele chega na sua vida adulta. Ele teve alguns empregos típicos assim para a classe média daquela época. Então ele trabalhou em lojas de departamento, trabalhou como representante de vendas e como vendedor ambulante também. E foi seguindo sua vida assim, até que a sua família sofre alguns golpes bem duros. O primeiro golpe é a separação dos seus pais e o seu pai tendo que ser internado numa casa de apoio depois de descobrir um tumor no cérebro. Depois, a mãe dele começa um novo relacionamento ao que o Bruce, assim, não aprova nem um pouquinho e nisso os dois se afastam bastante. Eventualmente, a mãe do Bruce também descobre um tumor e ela morre em 1978. O Bruce, que nessa altura do campeonato, assim, estava muito mais próximo do seu pai do que da sua mãe, exatamente por conta do relacionamento da mãe que ele não aprovava e tudo mais, ele fica muito abalado com a morte da mãe. Mas no caso, ele nem teve muito tempo para associar tudo o que aconteceu, porque a saúde do seu pai piorou bastante. Em 1981, o pai do Bruce acaba falecendo por conta daquele tumor. É quando então o Bruce e a Janice, eles decidem mudar de cidade, eles vão para Oshawa e lá eles têm 2 filhos. E eles passam a viver assim a típica vida de um casal canadense dos anos 80. Quer dizer, era um casal jovem, com filhos, que morava numa casa ali nos subúrbios e tudo mais, tipo bem comercial de margarina mesmo. Só que a questão é que o Bruce, gente, ele não tava nada feliz naquela vida. Ele sabia da sua orientação sexual e ele não tava feliz naquele relacionamento. Aqui, gente, eu preciso te contar que a homossexualidade já tinha sido descriminalizada no Canadá nessa altura do campeonato, mas ainda existia muito preconceito. O Bruce, então, ele seguiu escondendo a sua sexualidade, mas ele foi se permitindo um pouquinho mais aqui e ali. Ele passou, então, a conversar com alguns homens online, depois aí em alguns encontros esporádicos, mas tudo isso sem que a sua mulher ou seus filhos soubessem. E aí foi só uma questão de tempo até a relação dele com a Janice começar a enfrentar alguns problemas. Isso porque a cada ano que passava, o Bruce parecia cada vez mais distante da família dele e daquela vida que eles tinham construído. Até que então, em 1997, o casal decide se separar. Eles tentam manter uma convivência saudável pelos filhos, mas é só uma questão de tempo até a relação, assim, realmente se distanciar e esfriar pra valer. É nessas, então, que o Bruce decide se mudar pra Toronto. E ao chegar em Toronto, solteiro, depois de viver tudo que ele viveu, o Bruce decide que ele vai viver uma nova fase da sua vida em que ele realmente vai se permitir, assim, ser quem ele é. Ele passou a frequentar bares e boates, adoro a palavra boates, no bairro de Village, né, que já era esse bairro todo famosão que eu comentei, e ele passou, assim, a se relacionar com alguns carinhas dentro da comunidade, fazer amizades dentro da comunidade LGBT ali do bairro, realmente viver esse lado da sua vida que até então ele não podia. Até que então a gente chega no ano de 2001. Em 2001, o Bruce estava se relacionando com um carinha chamado Mark Henderson. E um dia os dois estavam juntos lá e eles decidiram ir até o apartamento do Bruce. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas eventualmente o Bruce atacou o Henderson por trás com uma barra de ferro, golpeando ele na cabeça. O Henderson sobreviveu por pouco, conseguiu fugir, ligou para o serviço de emergência e foi hospitalizado, precisando de pontos e semanas de recuperação. E o Bruce foi preso. O Bruce foi acusado de agressão com arma e lesão corporal.
E ele foi preso, ele confessou tudo que ele fez e ele foi condenado. Ele então recebe uma sentença condicional, o que significa que ele fica em liberdade, mas ele precisa viver com algumas restrições. Como não poder ir a determinados locais, não poder se aproximar da vítima, não poder beber, consumir, bebidas alcoólicas e precisar fazer terapia. E ele segue assim por 2 anos, até que em 2003 ele cumpre todos os requisitos que ele precisava e ele se vê livre disso tudo. Só que a questão é que agora ele tinha uma ficha criminal. Então, digamos que para conseguir emprego, ficou bem mais difícil. É quando o Bruce decide então começar um negócio de serviço de jardinagem. E assim, gente, é só uma questão de tempo até o Bruce conquistar uma baita de uma clientela. Isso porque ele era forte, prestativo, calmo. Então, mulheres idosas e casais assim da classe média adoravam ele e o trabalho dele. E ele viveu assim por um tempo, circulando entre casas, cuidando dos jardins, aparando cercas, plantando flores, além de se fazer cada vez mais presente também na comunidade LGBT. Então, ele frequentava bastante o Village, participando dos eventos, indo a bares e tal, fazendo open amigos e por aí vai. Até que uma série de coisas estranhas começam a acontecer. No dia 6 de setembro de 2010, um cara chamado Iskandaraj Navaratnam, mais conhecido como Skanda, desaparece do mais absoluto nada. Skanda era um refugiado do Sri Lanka, parte da comunidade LGBT, muito querido no Village. Ele era gentil, ele era calmo e ele estava tentando reconstruir a sua vida em Toronto depois de fugir da guerra civil que estava rolando no seu país. E eu adoro aqui, gente, que o termo calmo, ele aparece bastante, né? Mas assim, eu tô usando palavras da história original, tá? Então, enfim, as pessoas são descritas como calmas e é isso. Mas tá. Ele foi visto pela última vez na madrugada do dia 6, saindo de uma balada no Village com outros 2 homens. Depois disso, nada. Seu carro ficou parado por dias, seu celular desligado e nenhuma transação bancária foi feita. Logo, os amigos buscaram a polícia, que abriu uma investigação, mas não deu em nada. A polícia alegou que não tinha evidência de crime. Quer dizer, o Skanda podia ter se mudado, podia ter voltado ao Sri Lanka, podia ter ido morar com um namorado novo. Eu sei, ouvir isso é revoltante, mas eu te trago o que a polícia de fato usava de justificativa na época, tá? E assim, realmente tratando com bastante descaso mesmo. Mas os amigos estranharam muito aquilo tudo. Quer dizer, o Skanda tinha uma rotina, tinha amigos, vínculos em Toronto. Ele não parecia ser o tipo de pessoa que simplesmente largaria tudo da noite pro dia, assim. Mas, de fato, nada foi feito e a vida seguiu. Foi quando, então, pouco mais de 3 meses depois, em dezembro daquele ano, no dia 29, mais especificamente, um outro homem desapareceu. Abdulbasir Faizi, também imigrante, casado, pai de 2 filhas e funcionário de uma fábrica de impressões. Faizi, no caso, vivia uma vida dupla. Ele frequentava o bairro de Village, mas de uma maneira bastante discreta para esconder da sua família. Isso era bem comum no Canadá daquela época, principalmente entre homens de origem muçulmana. Mas sim, ele era assim, muito conhecido no Village. O que se sabe da última noite em que ele foi visto foi que ele ligou para sua esposa, disse que estava no trabalho com colegas e que voltaria tarde. Depois ele foi visto em bares no Village. Eu preciso te contar que existe uma outra versão da história do Faizi, ou Faizi, que fala que ele foi visto em uma sauna gay. Mas assim, independente, o fato é que ele não voltou para casa e um primo seu comunicou seu desaparecimento para as autoridades. Dias depois, a polícia encontrou seu carro abandonado perto de um estacionamento em um ponto conhecido ali pela comunidade LGBT. A polícia foi acionada mais uma vez, como eu comentei, com o seu primo relatando o seu desaparecimento, mas mais uma vez também a polícia achou que não se tratava de um crime. Eles pensavam que Faizi teria fugido propositalmente, talvez uma maneira de poder viver a vida que ele queria, então recomeçar bem longe ali de Toronto. Mas tanto a sua família quanto seus amigos próximos simplesmente não acreditaram nessa versão da polícia. Só que, de novo, não tinha o que fazer. A investigação nunca foi pra frente, então a vida seguiu. 2 anos se passaram nessas, até que em outubro de 2012, um homem chamado Majid Kairam desapareceu. Ele era imigrante afegão, tinha 58 anos e também frequentava o Village. A polícia foi acionada mais uma vez e dessa vez levou o caso um pouco mais a sério. No caso, o que a polícia fez foi começar uma força-tarefa, chamada Project Houston, que tinha como objetivo investigar os 3 desaparecimentos que eu acabei de te contar. Eles fazem algumas buscas e apreensões e até chegam em alguns suspeitos, mas nada avança. E nisso eles seguem investigando lá nessa força-tarefa, tudo mais, aquelas coisas todas, até que eles chegam num nome bem importante aqui. Bruce McArthur.
Sim, o nosso personagem principal. Nessa altura aqui da história, o Bruce trabalhava ainda como jardineiro e ele estava em vias de começar a fazer bicos como Papai Noel num shopping em Toronto. Ele estava cada vez mais inserido nesse negócio de jardinagem, com seus clientes deixando suas chaves da casa para ele cuidar dos gramados enquanto eles viajavam, por exemplo. E nisso ele estava seguindo a sua vida tranquila, trabalhando com jardinagem, sendo Papai Noel, aquelas coisas todas, até que ele recebeu a visita da polícia. Isso porque o Bruce conhecia 2 dos desaparecidos, o Skanda e o Kyham. Ele então é interrogado como uma testemunha do que poderia ter acontecido com os 2. E ele contou para os investigadores que de fato conhecia eles. Quer dizer, o Skanda ele conhecia por conta de um grupo que eles tinham, assim, que eles costumavam frequentar, né, um bar específico lá no Village. E o Kyham porque o Kyham já tinha trabalhado com ele como paisagista. Ele ainda contou que ele chegou a ter um relacionamento amoroso com o Kyham, mas que ele, Bruce, decidiu terminar. Por fim, ele disse que não conhecia o Faizi, mesmo que a polícia tivesse algumas evidências que comprovassem o contrário disso. Mas, seja como for, ele foi questionado, foi ouvido, e ele foi liberado em seguida, já que, de novo, ele era só uma testemunha, não um suspeito. E digamos que ele não conseguiu trazer nenhuma informação útil para a polícia sobre o paradeiro de algum dos 2 ou 3. Nisso, a polícia, então, seguiu investigando mais um pouco, né, assim, sem acionar o Bruce de novo para nenhum interrogatório novo, nem nada do gênero, até que ele chegou num beco sem saída. Em abril de 2014, então, a polícia encerrou o Project Houston, exatamente porque eles não encontraram nenhuma evidência que apontasse para algum crime envolvendo o desaparecimento dos 3 homens. E nisso a vida seguia sem respostas, né? Mas assim, também sem desaparecimentos, porque por 2 anos não rolou mais nenhum desaparecimento no Village. Até que a gente chega no ano de 2015. Em agosto de 2015, um homem chamado Surush Mahmood, de 50 anos, desaparece. Sua esposa disse que viu o homem pela última vez na casa deles, enquanto ele dormia. Ele deveria ir trabalhar mais tarde naquele dia, mas ele nunca chegou ao trabalho e nunca retornou para casa. A polícia mais uma vez investigou o caso e mais uma vez constatou que não teve crime. Ele claramente tinha fugido. Sim, Mahmood era gay, era imigrante e aparentemente vivia essa vida dupla mesmo. Então, para os policiais, claramente ele fugiu para poder assumir a sua sexualidade ou assumir um novo relacionamento ou algo do gênero. Depois, em junho de 2016, a polícia recebe um novo chamado, só que dessa vez era para uma tentativa de estrangulamento. Um homem, que não se sabe absolutamente nada sobre, tipo nome, absolutamente nada, ligou para a polícia falando que ele tinha ido encontrar um contatinho seu, assim, né? Os 2 foram sair, e que o contatinho tinha tentado estrangular ele. E o contatinho em questão era ninguém mais, ninguém menos que Bruce McArthur. O que o homem contou é que os 2 eles se conheciam há anos, eles saíam há anos, eles não tinham um relacionamento fixo, mas eles, né, se encontravam, saíam de vez em quando, pipipi, popopó, aquelas coisas todas. E que no dia em questão, o Bruce chamou ele pra ir até a van dele. O Bruce tinha uma van, e aí ele chamou o contatinho pra ir lá nos fundos da van, tá, pra eles, né, darem aqueles amassos, e aí, nossa, agora eu falei tal qual, não sei tal qual que eu falei, mas enfim, tá, chamou o contatinho pros fundos da van. Eu tô tentando ser classuda. Enfim, ponto é que eles foram então pra van, a van tava estacionada em um estacionamento, e que frase horrorosa, e eles estavam lá no fundo da van, tal, aquelas coisas todas, quando o Bruce pediu pra que o homem se deitasse em cima de um casaco de pele que tava ali no fundo da van. O homem fez isso, e nisso o Bruce tentou estrangular ele. Só que o cara conseguiu se soltar, conseguiu fugir e conseguiu ligar para a polícia. A polícia foi atrás do Bruce, então, que super colaborou com a investigação e explicou para os policiais o que tinha acontecido e falou para os policiais que, na verdade, tinha sido tudo 100% consensual. A polícia ouviu o que ele tinha a dizer e deixou ele ir. Aqui, gente, eu preciso te contar que a polícia chegou a checar a ficha, né, de antecedentes criminais do Bruce nessa altura do campeonato, e a ficha estava completamente limpa, porque tinha sido apagado todo o seu histórico criminal. Isso porque ele tinha recebido uma suspensão de antecedentes criminais dada pelo Conselho de Liberdade Condicional do Canadá. E assim, gente, os policiais que lidaram com esse caso da tentativa de estrangulamento e tal, eles nem ficharam o Bruce, assim, eles não anotaram absolutamente nada. Eles realmente acharam que tudo não se passou de um mal-entendido e, tipo assim, ouviram as partes e liberaram os 2 sem fazer uma anotaçãozinha sequer. Tipo assim, Bruce não teve o seu nome nem anotado na delegacia. Mas um tempo se passa, até que em abril de 2017, um outro homem, Selim Essen, de 44 anos, é dado como desaparecido. Ele era da Turquia e ele tinha se mudado para o Canadá para viver como parte da comunidade LGBT. Ele foi visto pela última vez no bairro de Village e foi dado como desaparecido por um amigo. A polícia mais uma vez então é acionada, mais uma vez investiga, mais uma vez não dá
em nada. E mais uma vez, um tempo se passa. Na verdade, mais alguns meses se passaram. Até que no dia 26 de junho de 2017, um outro homem desaparece. Andrew Kinsman, de 49 anos. Kinsman era canadense, branco, membro da comunidade LGBT e muito querido pela comunidade. Os seus amigos reportaram seu desaparecimento depois de perceberem que ele não tinha voltado para casa para alimentar o seu gato, algo que ele jamais tinha feito. O Kinsman era um homem de uma rotina, assim, muito regrada. Então, quebrar com essa rotina era algo que chamava atenção. Ele tinha sido visto pela última vez na parada LGBT de Toronto e era isso que os amigos sabiam. E dessa vez, gente, a polícia resolveu investigar mais a fundo. Eles alegaram que foi porque o desaparecimento de Kinsman foi reportado em poucos dias, então eles conseguiram agir com maior precisão e logo eles decretaram que sim, se tratava de um desaparecimento, então sim, tinha crime envolvido. Enfim, começada então a investigação mais aprofundada, a polícia decidiu ir atrás de câmeras de segurança e também fazer uma vistoria no apartamento do Kinsman. Nas imagens de câmeras de segurança, a última vez que o Kinsman foi visto foi entrando numa van cor bordô com laterais cromadas, modelo Dodge Caravan 2004. E no apartamento do Kinsman, a polícia se deparou com um calendário em que, no dia que ele desapareceu, estava escrito o nome Bruce. A polícia então cruza essas duas informações para ver se de repente leva a algum lugar. Então eles procuram entre donos de Dodge Caravans 2004 cor bordô de Toronto se tinha alguma pessoa chamada Bruce. E tinham 5. Só que desses 5 Bruces, só uma das vans tinha lateral cromada. A de um homem chamado Bruce MacArthur. Sim, nosso personagem principal. É quando então a polícia decide lançar mais uma força-tarefa, chamada Project Prism, que decide investigar os desaparecimentos de Essen e de Kinsman. E agora o Bruce MacArthur era um suspeito, não mais uma testemunha. Os investigadores então começam a vigiar o MacArthur, assim, bem de perto. E aqui eu já não lembro mais se eu tô chamando ele de Bruce ou de MacArthur, mas a gente tá falando da mesma pessoa. Mas começam a investigar ele bem de perto. Então começam a seguir ele, começam a monitorar as suas redes sociais, a fazer todo um... Enfim, examinar, investigar todos os seus clientes e por aí vai. Mas não só isso. A polícia também consegue um mandato para poder entrar no apartamento do MacArthur enquanto ele não está lá e fazer cópias do seu computador e de todos os dispositivos eletrônicos que ele tem ali para investigar e ver se acha alguma coisa. E enquanto tudo isso tá rolando, o MacArthur Bruce, ele decide vender a sua van cor bordô com as laterais cromadas e trocar ali por outro carro. Isso dá a oportunidade perfeita para os policiais revistarem e investigarem a van. E é exatamente isso que eles fazem. Nela, eles encontram sangue do Kinsman e DNA do Essen, o que, assim, só acende um sinal de alerta maior na cabeça deles. E sobre as buscas que eles fizeram no apartamento do MacArthur, né, fazendo cópia do computador, HD, aquelas coisas todas, eles encontraram fotos das vítimas. Fotos de Kinsman e de Essen, mas de outros homens que também tinham sido dados como desaparecidos. A maioria das fotos era das vítimas já sem vida, deitadas em cima de um casaco de pele, e muitos estavam com uma corda ou um fio amarrado em volta do pescoço, porque sim, as vítimas tinham sido estranguladas. E bom, enquanto a polícia estava recebendo todos esses resultados, estava fazendo mais investigações, enfim, realmente tocando o projeto, a gente chega no dia 18 de janeiro de 2018. Nesse dia em questão, a polícia, que ainda estava, seguindo o MacArthur, enfim, acompanhando todos os passos dele, vê que ele tá entrando no seu apartamento com um homem. A polícia, então, entra um pouquinho em pânico, porque pensa que aquele homem pode ser a próxima vítima do MacArthur e decide intervir. Quando eles entram no apartamento, eles se deparam com um homem imobilizado na cama do MacArthur. A polícia logo resgata o homem e leva ele para interrogatório. Esse homem se chamava John. O John contou que ele já conhecia o MacArthur há bastante tempo, assim, eles se conheceram num aplicativo de relacionamento e eles já tinham saído várias vezes. Só que naquele dia em questão, ele estranhou que o MacArthur perguntou pra ele se alguém sabia que os dois iam se encontrar. E o John contou que não, que ninguém sabia, assim, que era segredo que os dois iam se encontrar e tal, e realmente que ele achou meio estranho essa pergunta. Mas mesmo assim, ele decidiu ir ao encontro do Bruce, e eles foram pro apartamento dele, e ele contou que assim que ele entrou no apartamento, o Bruce imobilizou ele na cama e estava tentando tampar a boca dele com fita adesiva quando a polícia entrou. Aqui, gente, eu preciso te contar que existe uma outra versão da história que fala que o John foi encontrado imobilizado na cama, mas com um saco na cabeça. Mas assim, independente de qual a versão correta, fato é que a polícia conseguiu entrar antes que o Bruce
fizesse mais alguma coisa. Bruce McArthur, então, é preso, acusado do homicídio de Essen e Kinsman, além de outros 3 homens desconhecidos. Ele é levado para a delegacia e logo ele já é interrogado. O McArthur, então, nega todos os crimes, mente sobre quando ele viu cada vítima, e ele segue nessas, assim, por dias e dias a fio. Só que você lembra das fotos que eu comentei que foram encontradas no computador do McArthur, aquela coisa toda? Pois bem, eram fotos de 8 homens diferentes. Então, digamos que o McArthur não tinha muito como fugir daquilo. E ao mesmo tempo que ele estava sendo interrogado, que a polícia estava tentando entender o que estava acontecendo, né, o que tinha acontecido, uma outra parte, uma outra equipe estava tentando encontrar os corpos, porque assim, agora se sabia que aqueles homens estavam mortos, mas ninguém sabia do paradeiro dos corpos. Foi quando eles descobriram alguns endereços que McArthur costumava frequentar. Dentre eles, a casa de clientes seus no centro de Toronto, onde ele prestava serviços de jardinagem e guardava suas ferramentas. A polícia então vai até essa casa, né, investigar a casa propriamente dita e conversar com os donos. Os donos ficaram completamente em choque com tudo que estava acontecendo, né, e contaram que sim, conheciam o Bruce McArthur, que a irmã de um dos membros ali do casal que tinha recomendado os serviços dele, e que ele era super de confiança, tanto que ele ficava com a chave da casa e ele cuidava dos jardins e tudo mais enquanto o casal estava viajando. E para além disso tudo, eles também contaram que eles viam frequentemente, assim, o McArthur trabalhando com outros meninos bem mais jovens, assim, que eram imigrantes. Os investigadores, então, começam a fazer buscas na casa em questão, vendo as ferramentas do McArthur e afins, até que eles encontram algo que chocou completamente todo mundo. Restos de corpos desmembrados em grandes vasos de plantas. Foi nessa altura da história que a polícia começou a falar de um serial killer. Porque entendeu que estava lidando com um cara que era metódico, que tinha feito várias vítimas e que seguia um padrão. Os investigadores seguiram investigando os jardins da casa e eles encontraram outros restos mortais em canteiros, em outras áreas do jardim e por aí vai. Eram todas partes desmembradas, algumas bem preservadas como troféus. Então, juntando todas essas evidências, né, os corpos desmembrados, as fotos, tudo, absolutamente tudo dessa investigação que a polícia estava fazendo, eles constataram que o Bruce McArthur tinha matado 8 homens entre 2010 e 2017. A questão é que, né, depois de mais investigações e de ligar os pontos e tudo mais, eles só tinham um registro, a identidade de 6 desses homens, que foram os homens que eu trouxe aqui ao longo do episódio. Estavam faltando 2. Esses outros 2 homens em questão eram Kirushna Kumar Kanagaratnam, de 37 anos, e Dean Lizowick, de 47 anos. Os 2 desapareceram entre 2015 e 2016, só que nem a família nem os amigos registraram o desaparecimento deles. No caso de Kirushna, a sua família acreditava que ele estava se escondendo, porque as autoridades canadenses tinham negado seu pedido de refúgio. Já o Lizowick era um usuário frequente do sistema de abrigos de Toronto, mudando de casa com bastante frequência, então realmente não estranharam quando ele desapareceu. Agora que a polícia sabia a identidade de todas as vítimas de Bruce McArthur, ele foi acusado formalmente 8 vezes de homicídio em primeiro grau, que no Canadá é o homicídio mais grave previsto na lei. E antes de seguir para o julgamento dele e tudo mais, eu só quero te contar que, assim, esse caso chocou a comunidade LGBT de Toronto. Chocou e revoltou, na verdade. Isso porque uma das cidades mais progressistas do mundo tinha acabado de descobrir que um serial killer atuou por 7 anos em Toronto sem que as autoridades descobrissem nada. E tudo isso enquanto a comunidade LGBT estava gritando por socorro e não estava sendo ouvida. E isso se intensificou mais ainda, principalmente essa parte da revolta, quando a população descobriu que o McArthur tinha sido preso em 2016 pela tentativa de estrangulamento e tinha sido solto em seguida. Digamos que isso levantou uma série de perguntas que vocês devem estar imaginando, né? Mas a principal pergunta que ecoou, assim, por muito e muito tempo ao se falar desse caso, era: se essas vítimas fossem homens brancos, da classe média, heterossexuais, esses casos teriam sido ignorados como eles foram? E eu podia terminar esse episódio já com esse soco na cara, porque realmente esse caso levantou muito esses questionamentos e causou toda essa revolta em Toronto, mas, como eu comentei, eu preciso seguir, né, pro desenrolar da história do Bruce McArthur, quer dizer, o seu julgamento e que fim deu toda essa história. Então, enfim, voltando para a linha cronológica das coisas, o Bruce McArthur foi julgado em 2019 e o julgamento dele foi, na verdade, assim, super rápido.
porque ele confessou todos os seus crimes. Ele nem tentou justificar, ele só assumiu que ele atraiu, dominou, fotografou, matou e fotografou, e desmembrou 8 homens, e que ele manteve parte dos seus corpos como troféu. Ele foi condenado, então, à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, sendo essa a pena mais dura permitida pela lei. E sim, ele tá preso até hoje, final de 2025. E com isso, meus amores, eu encerro a história de hoje. História essa que eu avisei. Eu avisei que parecia caricata porque envolve Papai Noel, mas que era super forte e super profunda. Mas história essa que eu achei também bem interessante, exatamente para levantar esses questionamentos e essa problemática com relação à comunidade LGBT em Toronto. Enfim, eu achei bem legal. Espero que vocês tenham gostado também, assim, eu senti que acabou sendo um episódio um pouquinho mais político nesse sentido. Mas espero que vocês tenham gostado, vocês já vão me contar nos comentários, mas não sem antes me desejar Feliz Natal, tá bom? Estarei no aguardo e eu vou desejar Feliz Natal pra vocês tudo de volta. Mas tá, vamos falar de dicas de viagem, não é mesmo? E pra isso, gente, pra esse episódio, eu queria muito focar nessa questão da comunidade LGBT em Toronto, e eu queria muito trazer coisas que relacionassem a imigração para Toronto, né? Tipo, todas essas coisas que eu trouxe aqui no episódio, mas vamos com calma. Mais uma vez, gente, quando eu fiz a pesquisa inicial pra esse episódio, eu achei que eu ia ter umas dicas, assim, incríveis, seguindo essas ideias que eu tinha. E assim, porque é isso, a pesquisa inicial me mostrou tudo isso. Só que aí, no que eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu fui vendo que não era bem assim, que na verdade não era tão bacana, e foi caindo uma dica ali, uma dica aqui, até que assim, sinceramente, caíram todas as minhas dicas, pra ser bem honesta. Na verdade, falei besteira, gente, porque não caíram todas não, caíram 2, que são as que eu vou trazer aqui, mas assim, caíram várias, eu tinha muitas. Eu fiquei bem triste. Isso aconteceu no episódio passado também, né? É bem decepcionante quando isso acontece. Mas tudo bem, né? Acontece, eu trago o que eu tenho, a gente trabalha com o que tem. E eu sei que vocês vão gostar também. Quer dizer, eu espero que vocês gostem. Mas tá, então a primeira dica que eu quero trazer aqui pra vocês é exatamente o bairro de Village, que é conhecido como Gay Village, mas o nome original é Church Wellesley Village. Eu acho que só de dar um rolê por lá pode ser uma boa ideia pra entender a realidade da comunidade LGBT em Toronto nos dias de hoje. E pelo que eu vi, gente, lá parece ser um bairro, assim, muito animado, muito bacana, cheio de bares, restaurantes, lojas, que seja. Então eu acho que, assim, por si só pode ser uma visita muito bacana, muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz esse quê histórico, que é tipo, você vai estar caminhando em um bairro que é historicamente importantíssimo para a comunidade LGBT em Toronto. Então, enfim, eu acho que junta essas duas coisas que eu tento trazer aqui nos episódios. Assim, pelo que eu vi, parece que o bairro ele é cheio de grafite também. Então eu imagino, porque não estive lá, infelizmente, eu imagino que alguns desses grafites possam trazer à tona essas questões que eu trouxe aqui no episódio. Mas, óbvio, né, eu não tenho como afirmar isso, até porque grafite é uma arte que muda, né, constantemente. Então pode ser que, né, hoje tenha um mural que fale sobre imigração e afins e amanhã apaguem e façam outro. Então é um pouquinho difícil de prever. Mas parece ser um bairro muito vivo. Então eu acho que você consegue encontrar coisas interessantes por lá. Interessantes tanto no sentido histórico quanto no sentido cultural e, tipo, lazer e tal. Então, enfim, gente, tô me embolando, mas vocês estão entendendo, né? Eu acho que é uma boa visita, fica aqui a minha dica. E a minha segunda dica, na verdade, fica dentro do bairro, que é o DA 519. Falei 519 porque falar em inglês eu acho que eu vou me bananar inteira. 519, é isso? Enfim, que seja. Mas é o DA 519, que é um centro comunitário histórico, assim, importantíssimo pro bairro. Esse centro comunitário foi fundado em 1976 e logo virou um dos primeiros centros de acolhimento para refugiados LGBT vindos de países onde eles eram perseguidos. Até hoje, assim, eles atuam super ajudando a comunidade. Tanto dando palestras aqui e ali, como oferecendo suporte para moradia, para as crianças e por aí vai. Eu tinha visto que eles ofereciam tours, mas no site deles eu não encontrei nada sobre isso. Então eu não sei se de repente eles costumavam dar esses tours e agora eles não dão mais. Ou se de repente eles só têm essas informações pessoalmente. Enfim, não sei. O que eu te diria pra fazer então, gente, é assim, vai dar um rolê no bairro e aí dá um pulinho no DA 519. Porque, assim, eu acho que pode ser um lugar que te dê muitas informações sobre o tema. Mesmo se eles não tiverem mais esse tour que eu tinha visto que eles faziam, eles podem, de repente, te orientar do tipo, algum lugar que ofereça tours, e já vou falar sobre tours, mas, assim, eles podem te orientar a algum lugar que ofereça tours, eles podem te falar lugares interessantes pra você visitar, pra se aprofundar na história. Eu acho que pode ser um bom ponto de partida, assim. Eu acho que eles devem ter umas informações muito ricas do bairro. E aí, gente, só pra falar dos tours aqui pra encerrar, uma das coisas que eu procurei foi Free Walking Tours, exatamente no Village, lá em Toronto, mas eu não encontrei. Então, por isso que eu te digo, às vezes vocês dando um pulinho lá,
falando com alguém, cara a cara, pode ser que eles conheçam alguém, que eles tenham alguma informação a mais, que eles conheçam alguém que ofereça um tour, sabe? Tipo, que eles tenham algo a acrescentar. Mas, no geral, foram essas as dicas que eu encontrei. Achei que ficou faltando um free walking tour do bairro, porque seria riquíssimo, e aí podiam, inclusive, contar essa história, ou eu dando ideia. Se você mora em Toronto, comece a oferecer esse tour. Oferece em português e vem falar comigo que eu conto aqui no podcast, e aí eu já te ajudo, a gente se ajuda tudo. Mas, enfim, faltou. Enfim, é isso, gente. Já nem sei mais pra onde eu tô indo com essa frase e com esse restinho. Mas é porque eu terminei o episódio. Uhul! Ai, terminamos o episódio de hoje. E aí eu tô achando estranho porque eu tô terminando assim, ao invés de falar, e com isso, meus amores, terminamos o episódio. E aí eu tô meio bugada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Episódio especial de Natal, que é bem bizarro e bem profundo e bem pesado mesmo. Nessas horas que eu fico me questionando se esse devia ter sido o episódio de Natal. Mas vocês são tudo apaixonados por true crime, vocês não vão deixar isso afetar o Natal de vocês, né? Não que eu saiba. Na verdade, pode ser até um bom assunto, né? Vocês estão lá na mesa com a família de vocês. Ai, que horror, gente. Não façam isso, senão eles vão proibir vocês de ouvirem Passaporte pro Crime. Mas imagina, vocês estão lá na mesa. Ai, gente, eu ouvi uma história hoje maravilhosa. E aí vocês contam? Será que eu faço isso com a minha família? Minha família não vai achar tão estranho, porque afinal de contas eu tenho um podcast de crime, né? Então, assim, mas eu não sei se vocês vão gostar de ouvir essa história. Enfim, gente, já tô indo, sei lá pra onde eu tô indo com tudo isso. Então, vamos encerrar de vez. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gabi, minha amiga, meu amorzinho, linda da minha vida, obrigada pela sugestão. Demorei pra trazer, porque tinha que trazer no Natal, ano passado não rolou, então só teve que ser, né, teve que ser esse ano. Mas trouxe, com atraso, mas trouxe. E espero que você tenha gostado também. Deixo aqui meu agradecimento público a você por todos esses anos de amizade, parceria e de apoio. E deixo meu agradecimento público também a todos vocês, sejam apoiadores, sejam ouvintes. Obrigada por mais um ano juntinhos. Obrigada por apoiarem esse projeto tão maluco e tão gostoso de se fazer. Eu sou muito grata a esse projeto. Eu quero muito conseguir viver dele. Por isso que eu falo que o apoio de vocês é muito importante, porque eu tenho muitas ideias de como fazer esse projeto crescer, mas eu preciso do apoio de vocês pra conseguir fazer o projeto crescer e girar essa rodinha pra gente ir crescendo cada vez mais e conseguir realmente viver dele, sabe assim? Uma das coisas que eu tô louca pra fazer, e minha família que não escute isso, é ter episódios 2 vezes por semana, mas eu não tenho condições de fazer isso sozinha, eu preciso chamar alguém pra me ajudar, e mais uma vez é aí que entra os apoios, por exemplo. Então, por favor, se você curte o Passaporte pro Crime, me dê esse presente de Natal, faça parte dos apoiadores. Nos links na descrição do episódio você tem várias formas de como você pode fazer isso. E dependendo do plano de apoio que você optar por, você ganha coisinhas em trocas. Coisas em trocas, inclusive, que eu tô querendo repensar algumas. E aí, eu já tô pedindo pra vocês deixarem tantos comentários, né? Mas comentem também o que vocês gostariam de ver nos planos de apoio. O que de repente faria você apoiar. Que aí eu vejo se faz sentido, se eu consigo encaixar na minha linha de produção e a gente vê essa mudança pra 2026. Olha lá, que bacana. Meu editor também que não me escute, mas ele vai me ouvir. Desculpa, Gui, eu sempre dou trabalho pro Gui. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte, obrigada mesmo por mais um ano. Um Feliz Natal pra todos vocês. Que vocês aproveitem muito com as famílias de vocês, com os amigos de vocês ou sozinhos mesmo. E que vocês tenham um dia muito gostoso, uma noite muito gostosa também. E eu te espero semana que vem pra te levar pra alguma outra parte do mundo agora no ano novo, né?